Olá, eu sou a professora Fabiana Fadu e vou trabalhar com vocês as metodologias participativas com ênfase nas ações coletivas, as oficinas de reflexão, ação e convivência com enfoque na Política Nacional de Assistência Social. O objetivo do nosso módulo é discutir o que é participação, quais são as principais características das metodologias participativas, por que o trabalho coletivo é importante na assistência social e problematizarmos os principais desafios e possibilidades dessa potente ferramenta metodológica de trabalho social com famílias. Para iniciarmos o nosso debate, é importante pensarmos por que participar? Quem participa, como participa, com quais canais de participação e qual é a qualidade dessa participação? Pensarmos sobre participação significa ter em mente que a participação ela não acontece da mesma forma, nem do mesmo modo para todos os atores envolvidos nos processos participativos. A gente precisa compreender que existem diferenças territoriais, diferenças de contexto, diferenças de vivência na forma como as pessoas participam. Essas diferenças são importantes porque a participação não acontece de forma linear, nem de forma homogênea. Compreender a multiplicidade das formas de participação é relevante para entendermos como as metodologias participativas podem se apresentar como ferramentas úteis para a discussão sobre a realidade social na qual se inserem indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social. O que são as metodologias participativas? As metodologias participativas são um conjunto de instrumentos e métodos que visam fundamentalmente a participação. A participação pensada no sentido mais amplo da sua definição. É um conjunto de instrumentos específicos que vão possibilitar o aprendizado conjunto a partir da troca de vivências e experiências, ampliando o poder informacional e decisório daqueles indivíduos que estão num contexto de participação. É importante frisar que as metodologias participativas, elas sempre terão um caráter mais dialógico, mais emancipatório de discussão, porque parte do pressuposto de que todo aquele que está no processo de participação tem elementos importantes para dizer sobre a sua realidade e construir junto com os demais outras formas de viver e estar nesse mundo. Essas seriam as premissas básicas da metodologia participativa. Pensando essas premissas, a gente pode pensar alguns pontos chaves que caracterizam essa metodologia. São características básicas das metodologias participativas. Primeiro, a escuta qualificada da demanda dos atores sociais. Essa escuta qualificada é muito importante, porque se queremos que eles participem, é fundamental criar estratégias de diálogo e de escuta daquilo em que essa população nos comunica e o sentido que isso tem na realidade de vivência delas. Uma outra característica muito importante das metodologias participativas é a possibilidade que ela nos traz de compreender a realidade social vivenciada por esses atores. Uma terceira característica das metodologias participativas se assenta na lógica de que, por meio delas, é possível se construir projetos emancipatórios de participação social. Uma quarta característica das metodologias participativas é a horizontalidade. É por meio dela que conseguimos construir um canal mais potente e participativo, de fato, com o usuário que participa. A quinta característica das metodologias participativas se ancora na possibilidade de construção. A metodologia participativa é uma metodologia viva, é uma metodologia inventiva, que permite os atores que vivenciam essa experiência refletir sobre a sua experiência, trocar experiências, conviver, construir novas formas de ser e estar nesta realidade. A importância das metodologias participativas num contexto de política de assistência social, no qual discutimos efetivamente o campo dos direitos, parece que é um casamento perfeito. Por quê? Como discutir direitos se não for por meio daqueles que, de fato, usam, forjam e inventam no cotidiano os novos direitos? A partir de agora, nós vamos discutir como que as metodologias participativas podem se aplicar no contexto da política de assistência social. Uma pergunta importante que a gente precisa refletir:
Por que o trabalho com grupos e com a coletividade na política de assistência social é tão importante? A noção de coletividade para a política de assistência social, ela é muito maior do que o trabalho num contexto grupal. Parte da noção de que o campo da política pública de assistência social é eminentemente o campo da defesa e garantia de direitos. O campo da defesa e garantia de direitos é um campo essencialmente coletivo. Por isso que pensar as estratégias de coletivização, as estratégias coletivas para a efetivação do trabalho social com família se faz importante neste debate, quando estamos tratando de metodologias. Não apenas pensar metodologias de grupo, mas que toda a noção de coletividade perpassa o trabalho social com famílias que desenvolvemos, especialmente no contexto das atividades coletivas. E o trabalho com grupos ele não é importante apenas na proteção básica, ele é importante para todo o sistema. Ele é importante para a proteção básica, para a proteção especial de média complexidade e de alta complexidade. Porque eminentemente estamos trabalhando com o campo do direito, com o campo da defesa e garantia de direitos e da promoção desses indivíduos para além dos seus contextos familiares. A noção de que as situações de desproteção social que acometem indivíduos e famílias, elas são vivenciadas e experimentadas numa realidade que é compartilhada socialmente. Se essa realidade é compartilhada socialmente, nada mais adequado do que discutir ela no campo da coletivização. Porque aí sim a gente consegue fazer uma ruptura com o paradigma de culpabilização das famílias por suas mazelas e conseguimos implantar uma reflexão mais potente do ponto de vista de compreender as expressões da questão social que contextualizam todas as situações de vulnerabilidade e risco. Esta é a importância do grupo para a política de assistência social. E evidentemente que precisamos ter uma boa metodologia que consiga, de fato, traduzir esta concepção que a política traz no seu texto base na prática de trabalho social. E os nossos marcadores normativos, especialmente os da proteção básica, vão trazer algumas referências metodológicas para a atuação, que é o trabalho com as atividades coletivas. Estamos chamando aqui de atividades coletivas todo o campo do trabalho com grupos na assistência social. Podemos pensar uma tipologia para as atividades coletivas, que se assentam em duas grandes esferas: as oficinas com as famílias e as ações comunitárias. Nesse primeiro momento, vamos dialogar sobre as oficinas com família. As oficinas com família são uma estratégia fundamental do trabalho com grupos. É importante termos em mente que o conceito de oficina com família parte da noção de que existe uma tarefa, existe um trabalho a ser feito. E qual que é o trabalho a ser feito no campo da assistência social? Dialogar e problematizar sobre os direitos socioassistenciais. Como podemos problematizar e dialogar sobre os direitos socioassistenciais? De três grandes formas que os marcadores normativos vão nos contar, que são as ênfases das oficinas. A primeira ênfase da oficina é a oficina com ênfase na reflexão. A segunda ênfase é a oficina com ênfase na convivência e a terceira ênfase de oficina é a oficina com ênfase na ação. É importante compreendermos o sentido de ênfase quando dialogamos sobre as oficinas de trabalho social com família. Primeiro elemento importante é compreendermos que, no processo grupal, todas essas nuances estão contidas no grupo. Um grupo contém a reflexão, contém a convivência e contém a ação. A reflexão passa pela noção de que os indivíduos daquele grupo estão refletindo, estão pensando sobre uma determinada temática, numa forma em que aquela convivência estabelecida ali no grupo, aquela troca, aquela relação que se estabelece no momento do processo grupal, pode produzir efeitos de mudança na realidade social. Dependendo da forma como manejamos esses movimentos do processo grupal, aí sim teremos o que a gente chama de oficina com ênfase na reflexão, na convivência ou na ação. A noção de ênfase nada mais é do que uma intencionalidade técnica que o operador do processo grupal tem que ter consciência de que, para determinado fenômeno identificado por ele ou pela equipe de trabalho, a melhor forma de intervir, de discutir sobre este fenômeno é dar cor a uma ênfase mais do que a outra.
Por exemplo, se formos pensar o campo da garantia de direitos, discutir sobre os direitos do benefício de prestação continuada é a dimensão reflexiva do processo grupal que se apresenta com mais saliência. Não quer dizer que, no momento do grupo, no qual aquelas pessoas estão discutindo, problematizando, trocando, pessoas que porventura já conhecem informações, outras que não conhecem, a dimensão de convivência se apresenta naquele momento. Essas dimensões todas combinadas podem produzir um efeito de transformação na realidade de um participante daquela oficina que conhece uma vizinha que tem uma criança com deficiência e que seria um público elegível para o benefício. Esse é o processo do grupo. Então, eu tive uma oficina com ênfase na reflexão, na qual eu tratei o direito ao benefício de prestação continuada, no qual todas as dimensões do processo grupal aconteceram, só que a ênfase maior foi para a dimensão reflexiva. Isso quer dizer o quê? Eu preciso refletir sobre a minha realidade. Ao refletir sobre ela, eu crio insights, eu crio consciência à medida que eu estou compartilhando, estou trocando as experiências e posso mudar a minha forma de atuar. Que não quer dizer que ela sai instantaneamente ali daquele grupo, já produzindo grandes efeitos, mas o efeito do processo grupal a gente só vai saber à medida que o usuário também vai modificando a sua forma de estar. Essa modificação da forma de estar em sociedade, ela não quer dizer de um imediatismo, mas são elementos que vão se construindo no processo de subjetivação desses indivíduos que se correlacionam com a capacidade dele se colocar como cidadão perante ao acesso e uso dos seus direitos. Essas noções são importantes porque compreender o processo grupal e o seu movimento no momento das atividades coletivas é fundamental para aquele que opera a metodologia. Portanto, vale o destaque da importância de vocês aprofundarem os estudos sobre como é o funcionamento grupal e como essas características do funcionamento do grupo se apresentam mais detidamente no momento. Pensar isso é importante no segundo momento ainda, porque precisamos conseguir adequar isso ao campo da política de assistência social. Não estamos fazendo quaisquer grupos, estamos fazendo os grupos, uma política pública de assistência social, que tem uma característica e um tom, primeiro, público, né? Da primazia do Estado no diálogo com essas famílias, a primazia do Estado no apoio e construção de projetos de vidas mais emancipatórios e autônomos. Esses efeitos combinados possibilitariam um bom manejo das oficinas no campo do trabalho social com famílias. O segundo campo das atividades coletivas são nomeados de ações comunitárias. As ações comunitárias, elas têm características mais dialógicas com o contexto comunitário no qual é partilhado. É importante compreendermos que as ações comunitárias, elas partem essencialmente de movimentos do território vivo, de uma produção de sentido e compartilhamento que nasce e surge da potência das relações de base local, das relações comunitárias. Então, para pensarmos as ações comunitárias, precisamos ter em mente que muito de conhecimento e muito de produção, o compartilhamento comunitário propicia. E aí, a metodologia de trabalho social com famílias vai nos propor 3 grandes sugestões de ações comunitárias. Quais seriam elas? Primeiramente, as palestras. As palestras, elas vão dialogar com conteúdos mais do campo informacional. Uma boa dica para saber a diferença entre palestra e uma oficina com ênfase na reflexão é a noção de conteúdo. O conteúdo numa palestra, ele é muito maior. Ele ganha mais ênfase, mais cor no assunto que será tratado com este grupo. Geralmente as palestras são de grandes temáticas e elas são oportunizadas para um público maior de usuários. Não quer dizer que a palestra precisa ser chata. A palestra também pode
ter o uso de técnicas mais dialógicas, pode ter canais mais horizontais de comunicação, mas ela tem um enquadre diferente das oficinas. A segunda atividade seriam as campanhas. As campanhas são estratégias fundamentais e muito importantes que trabalham as noções dos grandes temas de direito da política de assistência social. É uma ótima oportunidade para você pensar junto com a população e junto com a rede intersetorial quais são as temáticas que são necessárias serem abordadas naquele território. Vale frisar que quando pensamos campanha, existem várias formas de comunicar com a população, que podemos usar as estratégias de panfletagens, blitz educativas, campanhas que organizam o território em torno de uma grande temática, e aí podem organizar a política de assistência social, a educação, a saúde, em torno de um tema comum daquele território. É importante destacar também que as campanhas, elas têm um tempo determinado. Então, o planejamento da campanha é fundamental para a qualidade da sua execução finalística. E a terceira seria os eventos. Os eventos são uma ótima oportunidade de você propiciar ao contexto comunitário uma avaliação, um marcador importante do que são as tradições para aquela comunidade. É importante termos em mente que evento não é só festa. Não estamos falando aqui de festa propriamente dita. Só que o sentido que uma festa pode ter do ponto de vista do fortalecimento do vínculo comunitário. Aí sim estaremos trabalhando mais no campo da política de assistência social. Porque festa pela festa não é política pública, mas uma festa que fortalece vínculos, que fortalece a identidade daquela comunidade, que fortalece as tradições, que fomenta tudo que foi produzido no campo dos direitos, aí sim é uma festa de cidadania e esta é a boa festa para o trabalho social com famílias. E para finalizarmos, precisamos compreender que trabalhar com grupos na política pública é uma ferramenta inovadora. É preciso compreender qual é a realidade que queremos transformar, a realidade de desproteção social. Para compreender essa realidade, é preciso estar com essas famílias, né? Construir canais horizontais de diálogo, de comunicação e usar da metodologia das atividades coletivas, do trabalho com grupos, de forma potente, como uma ferramenta que permite o encontro com essas realidades. Porque é só a partir do momento que conhecermos essas realidades, que pisarmos de fato o chão das necessidades das nossas famílias, das realidades de vivência, das suas capacidades de produção e de reprodução de outras milhares de formas de ser família, de estar em sociedade, de lutar por seus direitos, que de fato iremos conseguir contribuir para o avanço da política de assistência social. E assim, obviamente, estaremos cumprindo com, de fato, aquilo que a assistência social se propõe, que é proteger as famílias na sua capacidade protetiva por meio do acesso e uso e invenção de novos direitos. Portanto, fica o convite para você a também inventar novas formas de trabalhar com essas famílias, especialmente por meio das metodologias de grupo. Acredito que vocês e o seu município têm uma condição de fazer um excelente trabalho com os grupos. Não desanime. Mais do que fazer grupos na assistência social, é importante entender que o grupo é uma ferramenta potente de atuação com essas famílias. Um abraço, até a próxima!